Estamos chegando, o programa Fala a Verdade, ao vivo para 9 cidades, através da NET, da Vivo Fibra, e hoje 3 gatinhas aqui do meu lado para eu entrevistá-las. O Vando está todo feliz e realizado aqui. Boa tarde, Vando, tudo bem? Boa tarde, Nilson. Boa tarde às convidadas. Boa tarde. Sejam bem-vindas. Está aqui com a gente a Regina Márcia. Sim. Regina Márcia, pedagoga, psicopedagoga, especialista em alfabetização, escritora, poeta, palestrante, orientadora, assessora educacional, graduada na USP, pós-graduada em psicopedagogia, pós-graduada em extensão, curso de professores, aí vai. Teu currículo é maravilhoso. Depois nós temos a Raquel. Obrigada. Raquel Leite do Ramos, professora e formadora. Raquel, tem que para o pessoal saber. Pedagogia, administração, supervisão, orientação pedagógica, mestrado em psicopedagogia. Não estou acostumado a ler em programa. Na primeira vez, faz tempo que eu não leio. E temos a Andréia, soteropolitana, nasceu em Salvador, estava falando aqui, psicóloga, clínica escolar, pedagoga, especialista em psicopatologia e saúde pública. Olha, eu quero falar para vocês que vocês são muito bem-vindas no meu programa, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Deixa eu até colocar aqui pelo meu celular, para quem quiser me mandar pergunta, tá certo? Obrigada, Nilson. Você é um amigo muito importante na nossa vida. Obrigada por essa oportunidade que você nos proporcionou de trazer um tema tão importante para as crianças, para os pais, as famílias, neste momento, que é o início do ano. Então, eu acredito que você é privilegiado e a gente também é privilegiada de estarmos falando sobre isso. Que não seja só a primeira vez. Ela já veio várias vezes. Vocês também são sempre convidadas para vir ao programa, tá bom? Certo? Vamos lá. Você também é escritora, eu queria que você falasse dos seus livros aí. Eu tenho esse livro aqui, que é o primeiro livro que eu publiquei, de muitos outros que eu ainda não foram publicados. É Chapeuzinho Dourado e o Lobo, e na sequência eu publiquei este livro, que ele dá uma continuidade ao contexto do primeiro, que estão sempre valorizando, enfatizando os valores éticos e morais, que eu acho que é o que nós precisamos atualmente e está faltando, né? A gente está trabalhando sobre esses temas. E a amizade, a compreensão, o carinho, o tratamento com o idoso, e isso me fez trazer para esses livros esse enredo para estar abordando com as crianças e eles já irem aprendendo desde pequeno esses valores, tá? Tenho também mais participação de três antologias. Eu trouxe 2, a outra não veio, mas tem uma outra que ficou. E em casa eu também já publiquei esses 3 livros, que são de poesias, tá? Muito obrigada. Então, deixa eu ver aqui. Agora, Andréia, quanto tempo você está morando em São Paulo? Você veio de Salvador? Em São Paulo, eu estou há 36 anos. 36 anos em São Paulo? Sou mais de São Paulo do que de Salvador. Você é mais paulistana? Mais paulistana do que soteropolitana. E há muito tempo que eu não vou a Salvador, infelizmente, mas a maioria dos meus parentes e familiares estão em Salvador. Raquel? Oi. Eu sou do Vale do Ribeira. Sou do Vale do Ribeira, moro em Taboão da Serra atualmente. Morei uns 30 anos em São Paulo. E a minha formação toda eu vim buscar em São Paulo, né, dentro da minha área de estudos. Bom, o tema do programa aqui é a importância da leitura e seus benefícios na aprendizagem como recurso transformador da vida. Vou começar com você, vamos lá. Vamos lá. Pode falar. Então, a minha área é a neuropsicopedagogia, né, e eu trabalho justamente com os anseios dos pais. Né, o que chega para mim, enquanto neuropsicopedagoga, por que a criança não aprende, onde está o entrave dessa criança, o que faltou de estímulo, aonde é que se busca esse estímulo, em que momento da vida da criança a gente começa a estimular para que essa criança seja uma criança leitora,
letrada, influente, que tenha condições de interpretar, de conhecer o mundo da leitura, de pegar um livro desse, da Márcia Regina, e saborear o livro, ter prazer da leitura, né? Ter o diálogo de vozes que a gente fala, que é o autor pondo no papel, se comunicando com você, você lendo o texto e você se comunicando com esse texto e com esse autor. Então, a gente chama de diálogo de vozes, 3 vozes. Para a criança chegar nesse nível de leitura e de interpretação, né, que trabalho que tem que ser feito com essas crianças, que elas não são tão típicas para a aprendizagem. Essas crianças, que idade está referindo? Crianças com... A gente começa a receber a queixa dos pais e dos professores, crianças entre 7, 8, 9 anos de idade. Né, a nossa BNCC traz hoje para a gente, até o ano passado, a importância da criança estar lendo, escrevendo, alfabetizada até o 3º ano do ensino fundamental 1. Esse ano, já houve uma diminuição de tempo. Essa criança tem que estar lendo, dominando a escrita, produzindo uma escrita, até o seu 2º ano da educação infantil. Nossas crianças estão entrando no ensino, do ensino fundamental. Nossas crianças estão entrando no ensino fundamental com 6. Entende-se que 7... Isso já é um avanço. Já é Às um avanço, e elas são novas também, ao mesmo tempo, né? Existe um avanço cognitivo, mas precisa haver um avanço emocional, um amadurecimento, uma maturação, né? Cada criança tem seu tempo de aprender. E aí, aos 7 para quase 8 anos, que ela está concluindo o 2º ano, eu acredito que, pela idade ser tão nova agora, aos 7 anos de idade, essa criança já tem que ser uma criança que já lê, que já domina a leitura. E aí eu trabalho justamente com esse nicho de crianças que chegam no 2º ano, mas não estão lendo. E aí o que fazer? Mas como é que se descobre? Através das queixas. Né? O nosso primeiro sinalzinho é a queixa. Queixa da mãe, queixa da família, quando a família... Que a criança não tem interesse de ler. Que não tem o interesse de ler, que não está desenvolvendo. Às vezes, Nilson, até tem o interesse, mas não consegue, existe um entravamento, por conta de algum transtorno, de algum distúrbio que está ali, mas que ainda não foi percebido. Sei. Né? Então, o que é feito? É feito todo um acompanhamento. Professor de educação infantil, professor de ensino fundamental inicial, necessita ter um olhar muito voltado para essa criança. Porque a criança que se destaca, ela se destaca em tudo. Né? Mas aquele que está lá quietinho, que está lá na sala de aula, num cantinho, que está tímido, que não se expõe, alguma coisa tem. O olhar, o registro, a avaliação, a intervenção desse professor é importantíssimo. E essa queixa é que chega para nós na escola. Né? Eu trabalho dentro de um grupo de apoio psicopedagógico dentro da escola. Então, a queixa chega para nós, psicopedagogos, e nós fazemos, então, a avaliação. Então, vou fazer uma pergunta para você, que está acontecendo de alguns anos para cá, que é o celular. As crianças hoje se interessam muito pelo celular quando está em casa. Abandona tudo que puder para ficar no celular e os pais permitem isso. Sim. Então, logicamente, que o celular não está ensinando a ler, está ensinando a fazer um joguinho, participar de um joguinho, conversar com um amiguinho, e que está atrapalhando muito. Você tem esse problema lá, não tem? Então, você pergunta para os pais se ele usa muito celular? Não precisa perguntar, é visível. O pai chega em reunião Porque com às o vezes celular... o pai permite e tem vergonha de falar, eu permito ele usar o celular. Não, não precisa nem perguntar. Pai chega em reunião de pais, chega com o celular na mão, você está dando reunião de pais, Ele explicando as coisas, ele está com o celular na mão. Pai é exemplo. O pai dá um bom exemplo. Pai e mãe é exemplo, isso. Não sou contra o desenvolvimento da criança no celular, porque é um caminho sem volta. A tecnologia é um caminho sem volta, né? E a tecnologia, ela é importante, ela é necessária, ela nos ensina muito, ensina as crianças. Mas o que não pode perder, Nilson, é aquela essência da família, seja a família composta nos anos modernos, como for essa família. São as regras, os limites e os momentos. Eu preciso de horário para dormir, eu preciso de horário para comer. São as regras básicas. Sim, eu preciso de horário para estudar. Por que meu filho não aprende? Não aprende por quê? Está comendo mal. Nossas crianças estão comendo muito, mas não estão comendo com qualidade. Exatamente.
né? Nossas crianças não estão dormindo bem, porque elas ficam antenadas o tempo todo, é celular. Mesmo quando a mãe fala, deixa o celular do lado para você dormir, ele fica ligado. E, inconscientemente, a criança está com o cérebro ali. A qualquer movimento, a qualquer som do celular, ela desperta. Então, o cérebro ele não consegue fazer todos os processos de repouso que ele precisa fazer, né? O que faz com que a aprendizagem entre na memória, fixe na memória, que a gente fala a memória de curto prazo, para depois a memória de longo prazo. Para que essa memória fique, eu preciso de sono e comida. Meu cérebro precisa de oxigênio e glicose. Então, nós estamos comendo muito rápido, muita comida de lanche, coisas rápidas, nossas crianças, dormindo pouco, porque muitas horas no celular. Os pais vão para o quarto dormir, as crianças permanecem no celular, no computador, e chega na escola, não há produção. Então, a gente tem muito mais casos agora de transtornos e distúrbios por conta da rotina atual das famílias. Então, eu poderia ter menos casos para atender de transtorno e distúrbios dentro da escola, se as famílias começassem a se preocupar com uma rotina mais saudável. Sono, alimentação é o ingrediente principal para a memória dessa criança. Eu sou do tempo, estou com 65 anos, estou indo para 66. Eu sou do tempo que, nessa idade, quando eu tinha essa idade, e depois eu fui pai de 2 filhas, as minhas meninas faziam a mesma coisa, que era ficar brincando na rua com os coleguinhas, determinado tipo de brincadeiras muito sadias. Hoje não existe mais, porque por culpa do próprio celular. A criança chega e quer ficar com o celular. Não quer mais saber de nada, é televisão e celular. Quer dizer, do meu ponto de vista, está atrapalhando muito, e o governo ainda não se deu conta disso. Nosso governo, sabe? Tanto na esfera federal, como na esfera estadual, como na municipal, que o celular está atrapalhando muito o desenvolvimento da criança, do meu ponto de vista. Eu queria ouvir você, André. Wilson, também, eu não sou contra o celular, mas o celular virou uma babá eletrônica, né? Então, melhor deixar... Pode pegar outros caminhos aí perigosos, né? Sim, então é melhor deixar que a criança fique ali, ela fique entretida ali com o celular e não vai fazer outras coisas, não vai encher o saco e tudo mais. Estava aqui comentando, a Regina me lembrou, né? A gente tem um estudo sobre o desemparedamento da infância e da vida, que, inclusive, nós fizemos um evento em Taboão da Serra, não sei se pode falar o nome da universidade? Fique à vontade. Na Faculdade Anhanguera de Taboão da Serra, junto ao município, né, a Secretaria Municipal de Taboão da Serra. Foi um evento pensado pelo GIC, que é um grupo de psicólogos escolares do qual eu faço parte. GIC é Grupo Interinstitucional de Queixa Escolar. E nós pensamos a educação, inclusive, não só a educação formal dentro da escola, mas a educação como um todo, de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais aberta, vamos pensar dessa forma, né? Onde se possa dar a condição para aquele indivíduo, para aquela pessoa, seja adulto, seja criança, para se expressar, para usar a criatividade. E a gente entende que a educação escolar, nos moldes que ela é ainda hoje, que é uma educação desde lá de trás, né, que a escola não teve tantas mudanças, a gente tem algumas escolas aí que a gente pode entender como escolas inovadoras, mas a grande maioria ainda continua no mesmo padrão. As particulares continuam no mesmo padrão. E as estaduais e municipais, algumas estaduais, as mas não também. são todas. Deixa eu te explicar o que eu estou chamando de padrão. Se a gente pensar na estrutura física da escola, como que é? São salas fechadas, com as crianças sentadas, uma atrás da outra, em mesas, cadeiras. Elas estão juntas, porém separadas, vamos dizer assim. Cada um ali com o seu material escolar, com pouca interação, tendo horário
para ir para o recreio, que em muitos lugares não é chamado nem recreio, é intervalo, né? E a gente tem que entender que precisa do brincar, precisa do lúdico, né? É importante esse lúdico. Então, quando a gente pensa nesses transtornos que a Raquel foi colocando, a gente tem que entender por que está tendo o boom desses transtornos atualmente, né? Antigamente, pessoa não existia, criança não existia, sempre existiu. A gente tem que entender como que está acontecendo, o que está acontecendo na sociedade, que mudanças foram essas na sociedade e que a escola está inserida na sociedade. A escola é sociedade, né? Faz parte da sociedade e que não foi acompanhando. Então, a gente não deixou um espaço para que as mudanças dentro da escola também acontecessem. Então, a gente foi... a gente trabalha no emparedamento da criança, do adolescente, das pessoas, e se não for dentro daquilo que a gente espera, está errado. Tá certo. E aí, muitas vezes, tem que medicar, e não é a melhor saída. Hoje a gente está vivendo uma medicalização, é o que a gente chama, né? Tem, inclusive, algumas frentes aí da sociedade que pensa essa questão do excesso de medicação. As nossas crianças, elas estão sofrendo essa medicalização, que é um excesso de medicação, um excesso de diagnóstico. Então, se a gente pensa no DSM-5, que é o último manual de psiquiatria, né? Coloca, inclusive, birra como sendo doença. Então, tudo que sai ali daquilo que se espera que seja normal, entre aspas, aí, é doença. Então, não, a gente precisa olhar para o indivíduo de uma maneira mais vertical e também colocar ele, inserir ele no contexto que ele está. Então, a gente precisa pensar toda a contextualização, né? Tanto escolar, quanto a família, quanto a equipe gestora da escola, a comunidade, e não centrar a questão do fracasso escolar, vamos dizer assim, da queixa escolar, só na criança, ou só na família, por exemplo. Você deve ter tido uma infância igual a minha, eu não sei. Sim. Você nasceu no Jardim de Abril, não é isso? Nasci aqui no centro, morou lá. Mas eu acho que era tudo igual, assim. A gente, antigamente, nem imaginava que nós íamos ter um aparelho maravilhoso como o celular. Mas isso já veio para avançar. Agora, veja bem, vai vir mais novidades aí para frente, que já estava datado, o mundo está evoluindo né? muito rapidamente através do celular e outras coisas. Mas o que me preocupa é justamente o esquecimento de determinados governantes com referência à criança nesse sentido. Eu vejo o celular como uma arma nociva para a criança se for tratado de uma forma diferente do que está sendo tratado. O que você pensa a respeito? Olha, eu acho que eu tenho que concordar aqui com as duas aqui, porque é o seguinte, ela até falou questão da educação. A educação nossa é linear, né? Desde o tempo de Marquês de Pombal. São as cadeiras, que hoje elas são as cadeiras melhores, mas também existe uma relutância muito grande por parte das direções escolares. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um estágio numa escola, eu falei que eu estava fazendo psicologia e me puseram para fora, a própria diretora. Aí eu falei, nossa, nós temos que dar uma mudada, nós temos que nos reciclar, nós somos lixo para ser reciclado. Por isso, numa professora. E eu vejo que a maioria das professoras, isso é uma crítica que eu faço mesmo, não estão preparadas. E tanto a psicologia, a neuropsicologia, que a Regina faz, é difícil alguns professores aceitar isso. Vocês sabem disso melhor do que eu. Eu me formei em psicologia. Eu cheguei dado um momento que eu falei, eu não tenho condição de atender ninguém, porque eu acho que eu não estou preparado. Você acha que você fez o curso errado? Você não tinha que ser psicólogo? Muito pelo contrário, foi um curso... Eu acho. Não, eu não estou preparado para o atendimento, mas no fundo eu acabo fazendo um trabalho social que eu acabo atendendo as pessoas de uma outra forma. Não daquela forma dentro de um consultório e tal, eu faço o acompanhamento coletivo, que é nisso que eu acredito, sabe? Você fazer um trabalho coletivo. É isso que eu acredito. Igual você vê aqui, ela está dizendo que no CID agora criança é doença, birra, né?
O pai, a mãe está num mundo muito competitivo. Não, e o pai e a mãe às vezes trabalham. Trabalham São para obrigados conversar a o trabalhar. filho, dar um celular de última Entendeu? geração, E- não sei o quê. Eu acho que eu concordo com elas aqui, estou de pleno acordo, que tem que se fazer uma mudança, uma reestruturação. E para fazer essa reestruturação não é fácil, desse sistema que nós temos hoje. Não é fácil, Nilson. Não é fácil. Não, tá difícil. Não é fácil. Daqui a pouco eu vou tocar no assunto da professora que chamou a polícia por causa de um aluno lá. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui também. Porque Certo. para os professores também, eles estão vivendo um mundo cão. Quantos professores estão de licença médica, vão buscar ajuda psicológica? Então, precisa-se aquilo que elas estão dizendo. Até as psicólogas às vezes precisam de um psicólogo, não é isso? Precisa. Não é isso mesmo? Justamente. Você tem que passar. Claro. Não, antes de você atender, você vai passar lá com o seu psicólogo. Mas tem que se reestruturar tudo. Enquanto nós tivermos esse Congresso Nacional, esses deputados, senadores, eu não sei, esse bando de dorminhoco aí, não olhar para isso, nós vamos ter uma sociedade, o que ela falou, uma sociedade doente. Ô, Márcia, você está com os livros aí, esses livros aí todos são infantis, né? Desenho, Sim. histórias. Quer Mas dizer, serve é pra justamente adulto também. aquilo que nós estamos falando aqui da leitura, você está aí na tua mão, Certo. certo? O primeiro livro seu, como chama o seu primeiro livro? Chapeuzinho Dourado. Chapeuzinho Dourado E o Lobo. e o Lobo. Quer dizer, a criança começa a abrir, se interessar, Sim, vai melhorar a leitura, porque vai obrigar a ler. com certeza. Certo? essa Totalmente diferente do que nós estamos discutindo aqui, a falta de leitura que você falou, tá certo? Então, como a Regina Márcia tem vários livros que ela tem, e outros autores também se dedicam muito a isso, não é verdade? Agora, como você vê a escola de antes e a escola de hoje, para as crianças? Olha, eu acho que a escola, ela é o ponto, né, crucial onde a criança recebe a transformação e evolução da aprendizagem dela, a partir da casa que ela vem, que é a primeira família, a primeira sociedade onde ela vive. E o lidar com o livro é questão de uma rotina mesmo. A gente tem que propor a rotina para a criança estar buscando o interesse, as novas descobertas e ir transformando, mudando. E uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que enfatizar aqui é sobre a leitura de leite, porque a leitura de leite, ela traz o prazer para a criança de saber que ela não precisa devolver nenhum aprendizado ali no momento, ela está lendo por prazer. Então, é mais fácil para ela construir o interesse, a compreensão daquilo, e ela vai pegando, vai adquirindo o hábito, né, de estar lendo. Então, isso é importante. A escola de hoje, ela não difere muito da antiga, da que eu estudei, né? Porém, algumas coisas se mudaram, porque eu vou falar um pouquinho mais dessa transformação, mas trazendo dos pais. Os pais, atualmente, eles também já vieram de uma transformação. Eles não são mais os mesmos pais. Então, a escola também precisa aprender a lidar com esses conflitos que os pais vivem hoje diante dos filhos, porque a transformação, essa revolução, ela é muito rápida, a revolução tecnológica que a gente está falando, né? E ela é muito rápida, os pais não conseguem acompanhar os filhos querem dominar esse espaço, o pai não pode dar o espaço que é dele para o filho, senão ele vai ter o domínio sobre os pais, que deveria ser ao contrário, e depois sai tudo errado, porque eles não têm condição, não têm competência para isso, né? Eu acho que o uso do celular, ele é bem-vindo sim, porque a gente está vivendo essa revolução e não tem mais volta, como elas já falaram. Então, nós temos que criar estratégias, instrumentos, formas de estar utilizando, focado na aprendizagem. A gente precisa utilizar de forma a aprender. Então, não é só fazer joguinho, pode jogar também. O lazer também faz parte da aprendizagem. Aliás, joguinhos, tem muitos jogos onde a gente aprende. A escola precisa começar a utilizar esse instrumento, até para a aula desemparedada, na qual a Andrea se referiu. Tá? E a criança pode aproveitar, sim, esse instrumento, ela
precisa em casa ter uma rotina dos pais, onde ela tem um horário para brincar, para pesquisar, para conversar, para comer. E tem que ter uma cobrança, precisa de limite, precisa direcionar. A criança precisa de orientação e direcionamento, porque eles realmente não sabem, não têm essa competência. Quem tem que dar são os pais. Tá certo. Entendeu? Então, essa é Você a quer minha comentar? opinião. Posso? Por favor. Como eu disse, eu não sou contra o uso do celular. A questão é o abuso no Exatamente, uso o do abuso. celular. O celular né? é ótimo para criança. Sim. Se souber usar. E como a Regina falou, né? A gente não vai voltar atrás. A Raquel Não também vamos. disse, não tem mais como voltar atrás. E a gente precisa pensar que é importante dar outras opções para que a criança possa utilizar. Então, quando a gente deixa dentro de 4 paredes com aquele aparelhinho, a opção que a gente está dando é essa. Vocês estavam falando da época de crianças de vocês. Eu também, eu brinquei muito na rua. Hoje em dia, as crianças pouco brincam Tem uma pergunta na que você vai rua. falar a respeito disso. que Não é veio pra mim verdade? aqui. E uma informação. Tem aumentado muito a quantidade de pessoas com miopia. Não sei se vocês têm essa informação. Por quê? Porque o uso do celular está trazendo o encurtamento da Outro visão. problema do celular, exatamente. Porque a gente usa ele aqui, a gente precisa ter a amplitude, a gente precisa treinar a nossa visão para a amplitude, olhar o horizonte, e o celular faz o encurtamento. Então, a gente está cada vez mais com uma quantidade grande de míopes. Contraindo comentar também? doenças. Na psicomotricidade, quando a gente estuda a psicomotricidade, a gente vê o quanto a criança, Nilton, você vê como é uma coisa bem simples. A criança, ela não dá mais cambalhotas. Né? Esse movimento céfalo-caudal, que a gente fala, né, são termos mais técnicos, de você movimentar o que é grande no seu corpo, para depois movimentar o que é pequenininho, e aí a gente chega no dito movimento de pinça, da escrita, para chegar na leitura, essa etapa está sendo pulada. Então, o que eu vejo de nocivo no celular, se fosse para eu classificar, é esse momento que os pais, porque quem oferece o celular não é a escola, não é o professor, é em casa, são os pais, a família. Não esquecer que junto do celular deva vir o pular, o parque, o subir e descer, o levantar e cair, o dar cambalhotas, fazer polichinelo, toda essa parte física, motora, tem que ser exercitada. Nossos neurônios estão lá, os neurônios das crianças, elas estão lá assim, loucas para aprender a ler e escrever, louca para pegar um livro desse e destrinchar. Mas eles estão parados. Os neurônios precisam trabalhar. E eles estão parados porque limitou, conforme a Andréia falou, limita-se o espaço, né? Começam a surgir os movimentos repetitivos, as dores, os tendões inflamados. As nossas crianças não saem mais para caminhar, elas não observam uma folha caindo da árvore, não tropeçam numa pedra, não sabem a reação de tropeçar, de se voltar, de olhar para o lado, todos aqueles momentos que a gente vivia quando criança, de vergonha, de impacto, de Tem uma lidar, música de uma menina lidar com muito legal que eu estava situações. ouvindo, do joelho ralado, que era maravilhoso. Joelho, né? isso. Não é isso mesmo? Isso mesmo. Saudade do tempo que o joelho estava ralado, que era uma Isso. delícia. Aquilo eu não sabia, né? Exatamente. Isso é até assim, quando a gente ralava o joelho, que a gente caía de bicicleta e se ralava, a gente acompanhava a cicatrização. Essa era a verdadeira infância. Exatamente. Progresso de é o infância. tempo, sabe? É você acompanhar as coisas, acompanhar uma planta nascendo, um joelho ralado cicatrizando. Isso. É isso que os pais não podem esquecer. Tá? O celular está lá? Ótimo, maravilha. Mas existe um corpo físico que precisa ser ativado. Tem uma pergunta eu posso aqui da... acrescentar um itemzinho nessa fala dela, onde a prática, a gente praticar, que eu sempre falo, eu gosto muito dessa expressão de mão na massa. A gente lê, pode ler, uma mãe pode ler uma história com o filho e depois ela vai praticar.
Né? Tem tantas brincadeiras que O próprio você celular mesmo, lê na sala para de aula, se o lendas, professor... quadrinhas, onde você faz a leitura, depois você vai brincar, você vai executar a leitura. Facilita a compreensão da criança, ela vivencia aquilo que ela leu e ela está praticando todos esses movimentos que são necessários. É onde eu disse que a gente precisa de criar estratégias, formas de conhecer. Os pais precisam ficar alertas quanto a isso, porque não é só oferecer livro, oferecer celular, não é só isso. E levar ao cinema, levar ao teatro. A gente tem que parar, conversar, destrinchar. A gente precisa conversar com a criança para ela perceber que dentro daquele contexto, aquilo que ela viu, aquilo que ela acabou de fazer, existem milhares de possibilidades de aprendizagem, onde ela pode colocar depois em prática na vida dela. Tá certo. Aqui, a Manuela Brandão, ela está fazendo uma pergunta para vocês três aqui. Falam tanto de tirar as crianças do celular, mas qual é a opção? Deixar a criança na rua sem segurança. E é mesmo. Qual pai vai deixar uma criança na rua? Não deixa mais. Colocar em curso com a situação financeira decadente. Muitos pais precisam trabalhar, não estão trabalhando, às vezes, uma crise financeira. Qual seria a opção aí? Manuela? Manuela Brandão. Então, Manuela, é interessante a sua pergunta. Todos os pontos que você levantou, você já perguntou e respondeu, né? Mandar para fora, não temos segurança, precisamos de segurança. Né? A criança tinha que sair, soltar pipa, brincar de rolemã, elástico na perna, Jogo pular de corda, taco, chutar né? bola, enfim. Pagar uma instituição, uma colônia para que a criança fique o outro período, os pais não conseguem. O que mais que ela citou? Ela citou assim, ela foi dando as respostas. E eu percebi... Sair com a bicicleta para andar na rua, volta sem. Inviável. Né? Então, o que eu percebo assim, enquanto mãe também, né? Já fui mãe de pequenos, a gente tem que adaptar. Eu vou voltar lá na BNCC de novo. A BNCC fala de adaptação curricular. Né? Os pais também eles têm que fazer uma adaptação doméstica. Não dá para sair, lá fora é perigoso. Vamos trazer a sua pergunta para dentro. Trocar, né? O que eu posso fazer dentro de casa com a minha criança? Eu posso fazer cabaninha, eu posso pegar uma cama beliche, jogar um lençol e brincar. Coisa de meia hora, brincar de caverninha, sobe lá em cima, desce. Eu posso arrastar os móveis da sala, jogar um cobertor no chão e brincar de cambalhota. A gente tem que ter alternativas. O mundo está nos sufocando pelo perigo de fora. E eu vou para onde? Eu vou me permitir ser espremida por esse mundo? Não é? Então, eu tenho que arrumar soluções. Quem é mãe de pequeno, não perca um dia da vida dessas crianças. Estimulando, lendo, fazendo atividade física, dando o melhor. Pode ser meia hora, Nilson. Meia hora de qualidade. Não precisa ter quantidade. Mas eu acho o seguinte, eu estou com o celular, tenho minha filha. Filha, vamos fazer uma disputa comigo? Eu vou fazer umas perguntas aqui no celular, no mesmo app que baixa aqui, que deve ter alguns apps aí de histórias também, infantis exatamente. também. Então você vai ler aí uma parte, depois você vai ver o que você entendeu disso. A própria professora, eu acredito que deve estar fazendo isso nas salas de aula. Já que os alunos gostam de ficar no celular, então vamos fazer o uso do celular para benefício próprio do aluno, certo? Porque isso aqui tem tudo aqui dentro, tudo que pode imaginar tem de bom, não é verdade? Agora... existe também o descaso dos pais. Deixa ele lá pelo... Existe né? um comodismo. Então, um comodismo exatamente. que não é proposital. Nenhum pai fala assim, eu quero ficar cômodo aqui. Não. É um comodismo natural do cansaço, do dia a dia, do trabalho, do ônibus. E pegou ônibus e pegou enchente agora, né? E é uma confusão, e chega em casa cansado, e o salário é pouco. Existe todo um processo em cima dessa família de hoje em dia. Mas a criança está lá, a criança nasceu. Ela nasceu, ela está lá, ela precisa ser estimulada, trabalhada. Ela é o nosso ser principal. A Manuela, né, que perguntou? Manuela. É importante a pergunta dela, e eu senti assim uma certa... Talvez ela tenha se sentido ofendida enquanto mãe, né? Talvez por alguma fala nossa. Assim, porque a gente também. disse que quem dá nós, o celular é a família, né? Mas a intenção não é essa. Mas eu entendo, né? Ela talvez tenha se sentido ferida. Se for para a rua, vai ser saudável. Justamente. A gente tem que pensar também em ocupar os espaços, tá? Porque quanto mais a gente se recolhe dentro de casa, mais a gente vai ficar recolhido. E mais o discurso de que lá fora são os maus, são os perigosos, é ruim. E
quanto mais a gente encurta o nosso espaço, mais ele vai ser encurtado. Então, tem um vizinho, tem um outro amiguinho ali do outro lado, quem mora em prédio, desce, deixa a criança descer, deixa a criança mais livre, e mesmo dentro de casa, Mas né? dentro do condomínio já é mais fácil. Dentro do condomínio é mais fácil, mas vamos por uma casa, mesmo quem mora em comunidade, geralmente, né, eu estou chamando de comunidade a favela, né, que é o termo que a gente usa atualmente, mas as pessoas se cuidam. Então, tem esse espaço do brincar. Lá ainda tem aquilo do Ainda que eu tem o vivi no espaço passado. do brincar. Lá tem certeza. Não tem? Se você for numa comunidade, você vai ver as crianças brincando Na rua, justamente. E a gente não Porque precisa... o pai não tem dinheiro para dar o celular para o filho, Justamente. nada. E a gente não precisa cercear, dirigir a brincadeira da criança. A gente não precisa dar um brinquedo para ela brincar, porque muitas vezes o brinquedo brinca sozinho, mas ele pode pegar ali um graveto, um pedaço de pau, uma caixa, e aquilo ali, transformar naquilo que ele quiser, usar o lúdico, que é o brincar, para ele. Brincar de se esconder. Isso, justamente. E usar o corpo, como a Raquel está tão bem colocando aqui, né? De usar o corpo, explorar o corpo, e aquelas brincadeiras que a gente brinca com o nosso corpo e o corpo do outro, que vai colocar os limites, inclusive. A brincadeira com o outro, inclusive, nos prepara para a sociedade, para estar com o outro na sociedade. E, com os livros, como a Regina disse, né, o espaço aí do pensar, porque o livro nos tira do onde estamos, né? Então, não é só o brinquedo físico, mas é um brinquedo também, o livro. A gente pode entender enquanto algo lúdico, como um brinquedo. O livro é um exemplo de como se escrever bem e falar bem. Eu li muito livro na minha vida. Na época que eu trabalhava em uma empresa aí, eu assinava o Círculo do Livro. Todo mês eu recebia um livro que eu escolhia no catálogo, eu recebia, lia aquele livro, e lendo, a gente vai aprendendo a escrever direito, vai aprendendo a falar corretamente, vai entender por que tal palavra tem determinado acento, outro não tem, quer dizer, hoje acabou, não tem mais. Hoje eu vejo as pessoas escrevendo, pessoas até mais, sabe, começando a ter cabelo branco, né? Uma faixa acima de 30 ou 40, né? Que teve boa escola no passado, mas que escreve tudo errado na internet. E não percebe, não é maldade da pessoa. É que realmente ele não percebe que está escrevendo diferente do que a outra pessoa escreveu. Quer dizer, não chama atenção isso. Quer dizer, isso aí tudo é o modernismo, né? O modernismo. Tudo que ela falou ali, Andréia, eu vivo mais dentro das comunidades, né? E a socialização entre eles é muito maior. Muito maior. Muito. E você foi bem claro, dentro de um condomínio, eu tenho uma filha de 9 anos, ela mora com a mãe dela e mora dentro de um condomínio. Quando ela vem para a minha casa ficar comigo, fica lá no abençoado celular, no tablet, aí eu pego ela e falo, vamos caminhar, vamos bater perna, você precisa ver o mundo. Isso, e ter a socialização com outras crianças, você tem que interagir com elas. E o que eu faço? Eu vou para a comunidade e levo ela comigo. É isso aí. Fala assim, eu quero que você veja. Posso fazer uma colocação? Oi, filha. Isso é muito importante, porque as crianças hoje precisam de lidar, sim, com situações diferentes, com a lugares diversidade. diferentes, pessoas diferentes, porque depois, se eles ficam em uma redoma, eles não sabem lidar com as situações que aparecem na vida deles. Então, entra em conflito, onde acaba precisando do tratamento com o psicólogo. Por quê? Porque não teve acesso, não teve essa convivência. Né? E referente ao fato de ficar dentro de casa ou não, quero falar um pouquinho, que não pode sair, realmente não dá mais para sair sozinho, a gente não tem, nem a gente tem confiança, né? A gente é adulto, imagina uma criança, mas a mãe, ela pode propor sim brincadeiras, mesmo tendo celular, tem muitos joguinhos que são pedagógicos, onde a criança, você faz pergunta, a criança responde, tem coisas desafiadoras, tem competitivas, tem joguinhos de cooperação. Então, existe uma diversidade de coisas para estar fazendo. Fazer uma leitura de uma receitinha, fazer receitinha de imaginação, de brincadeira, transformar para brincadeira. Fazer uma receita de verdade, a comidinha, a mãe ajuda a criança a fazer a comida, é uma brincadeira dentro de casa.
né? Servir, fazer um aniversário de bonecas, fazer um estacionamento de carrinhos. Isso tudo é muito gostoso. Fazer um salão de beleza, onde a criança mesmo pode preparar uma agendinha, marcar o telefone, agendar pessoas para estar fazendo, aprende a escrever número de telefone, aprende a fazer, a copiar o endereço. Tudo isso são brincadeiras onde a criança está transferindo para o mundo real, onde ela vai depois utilizar isso daí na vida social dela e profissional, com certeza. Vai lá, Andréa. Uma coisa que eu lembrei quando eu era criança, o meu pai, meu padrasto, ele gostava muito de perfume, então ele tinha muitos perfumes. E eu adorava fingir que aqueles perfumes eram pessoas. Então eu dispunha de um jeito como se eles estivessem brincando, conversando. E aí tinha o lado que eram os adultos, o outro lado eram as crianças. E eu fui lembrando, enquanto a Regina foi falando, que é isso, a gente pode transformar aquilo que a gente tiver ali na hora. A criança é dona de uma riqueza imensa de imaginação. É muita fruição, isso daí a gente nem imagina, porque é só a gente propor as situações que as coisas fluem muito bem. Então, as mães também, é o que eu disse, precisam ser criativas, dispor de um pouquinho de tempo, que a gente sabe que não é fácil. Nós também temos os nossos compromissos, a gente tem tempo limitado, tudo. Mas quem tem o filho, ela precisa dispor, tanto a mãe quanto o pai, ou quem cria, né, o responsável, dispor desse tempo, sim. Porque a criança precisa de amadurecer, precisa imaginar que fora daquele mundo ali, existe milhares de possibilidades que ela vai ter que conviver no futuro. Deixa eu tocar num assunto aqui, depois a gente volta, mas essa semana passada aconteceu um problema sério numa escola aqui no Rio Pequeno. Sim. Teve um aluno que já estava expulso da escola porque faltava demais, a diretora achou melhor, e ele não era boa peça dentro da escola, pelo que eu entendi. E ele resolveu ir para a escola e achou que podia voltar a estudar a hora que ele quisesse voltar a estudar, e a diretora falou que ele não poderia mais estudar lá. Frequentar. E houve um pequeno tumulto, ela ligou para a polícia foi lá. E deu aquele problema de agressão lá dentro da escola, certo? Eu acho que os dois lados estão errados, da forma que a diretora conduziu a coisa, chamou a polícia e abandonou a polícia lá dentro e não foi observar o que estava acontecendo. E deu esse rolo todo aí, a imprensa falando e tal. Eu queria que vocês analisassem o seguinte: está tendo muita violência nas escolas, muito, muito, muito. Nas escolas públicas, muita violência, principalmente as escolas de periferia, né, mano? Muita violência. Muito tráfico de droga nas entradas da escola, até dentro da escola. Esse é um tema importante para ser discutido também, talvez em outra oportunidade aqui com a gente, mas é uma coisa que não está, sabe? O governo é outra gravidade que o governo não se interessa muito, sabe? Eu acho que o aluno vai para a escola, ele não pode aprender coisa ruim, só tem que aprender coisa boa. E hoje está acontecendo justamente o contrário. Está aprendendo muita coisa errada na escola, que foi o maior exemplo desse aluno e o maior exemplo dos policiais, que poderia ter um pouquinho mais de calma e não ter agredido da forma que agrediu, porque hoje tem o celular, todo mundo filma, não adianta depois negar, nós fomos agredidos primeiro, não tem nada a ver. Então, acho que tem que haver a calma dos dois lados e a diretora ali mediando a situação. Então, a violência nas escolas está transformando as pessoas. Se alguém quiser comentar isso, é um assunto que Eu quero sim. está rodando até hoje aí pela internet. Realmente surtiu muito e é uma coisa assim, uma monstruosidade. É uma coisa que a gente tem que discutir sim, porque é através da discussão que a gente vai encontrando, né, soluções, possibilidades de estar resolvendo. Então, existem os dois lados, tem dois históricos aí, né? Então, diante desses históricos, tem que analisar onde é que pesa mais, né? Para poder estar resolvendo tanto a parte da escola quanto a parte do aluno, porque o aluno precisa respeitar uma instituição escolar, porque lá dentro tem regimento, tem regras, tem rotina que devem ser respeitadas. E se ele está inserido lá, ele tem sim que exercer toda essa comanda que existe dentro da escola. Por outro lado, a escola também precisa respeitar o aluno. Ela tem que respeitar.
Ela tem que chegar até o aluno. Ele foi expulso por quê? Você vai querer voltar? Você vai tentar mudar? Então, tem que esses dois lados que devem ser discutidos, sim, para encontrar uma solução. O que não pode acontecer a forma que aconteceu. E, diante da conduta dos policiais, eu acredito que já é uma consequência de formação mesmo das pessoas que estão vindo, se formando diante de tudo isso que a gente falou. Não lê muito, usa mais o celular, não tem compromisso de estar fazendo, e a qualidade dos profissionais vão entrando em decadência. E é preciso formação, atualização, buscar melhoria cada dia mais, tanto nas instituições públicas como as particulares também. Esses problemas não existem só em escolas públicas, existem também em escolas particulares. Então, é uma consequência já da questão que a gente falou, dos valores éticos humanos que as pessoas estão perdendo. As pessoas não têm mais respeito, não olham mais. Para que eu vou olhar no seu rosto se eu converso com você só pelo WhatsApp? Eu não vejo a sua expressão, não sei se você está feliz, se você está alegre. O que é aquelas carinhas que a gente coloca? A compreensão ali é da forma que a pessoa quer entender, e ela não tem discussão, ela não debate, então não tem crescimento, não tem argumento. E eu acho que isso é muito grave e tem que ser discutido, sim, para a gente tentar buscar uma solução. Só para dar uma justificativa aqui sobre os policiais, a gente não pode culpar eles também. Não, eles não não aconteceu são no dia a dia deles. Não, é verdade. Vocês não sabem o que é o dia a dia de um policial. Sim, com certeza. O que eles passam durante o dia inteiro. E ver um colega sendo morto, às vezes, ter que perseguir alguém, sabe? Usar de violência, às vezes desnecessária, mas pela cabeça da pessoa ele nem percebe. Então a gente tem que olhar por esse lado também. E onde eles chegam, deixa eu só completar, eles chegam para resolver um problema, uma situação, e são recebidos de uma forma negativa. Exatamente. Eles estão indo lá para solucionar, não é para punir ninguém. Exatamente. Aí é recebido dessa forma. Então tem que haver o respeito de todos os lados, né? Eu acho que a gente tem que pensar que a escola, ela não está fora da sociedade, ela é parte da sociedade. E o que é violência é reflexo do que vem acontecendo na nossa sociedade, né? Eu entendo aí que essa criança, é uma criança ou adolescente que foi expulso, algo estava acontecendo aí. 17 ou 18 anos. Um adolescente, né? Ele foi expulso. Então, ele foi expulso por quê? O que acontecia? O que ele fazia? Ele usava de violência, não respeitava, o quê? Seja lá o que for que ele fazia lá, é um grito. Mas a diretora explicou que ele não foi expulso, ele foi descredenciado da escola, fechou a matrícula dele, porque ele não ia para a escola, então ele estava tomando vaga de outro, então é melhor não ir mais. E aí é preciso chamar essa família, é preciso saber o que está acontecendo, é preciso acolher para saber o que está acontecendo e saber agir mediante aquela situação. E se ele voltou, porque alguma coisa o atraía ali ainda, nesse espaço, nesse ambiente escolar. Faltou negociar com ele, Faltou negociar. Essa foi a questão. Você fica, mas você promete? Você promete para mim, empatia ouvir, aqui? Então, tem uma escuta. A gente está vivendo numa sociedade onde as pessoas não se ouvem, não se escutam. E é preciso ter essa escuta, tanto do lado da direção, quanto do lado da criança, da criança e do adolescente, como a Regina colocou. É preciso ouvir, a gente não ouve, a gente já vem com o nosso argumento pré-estabelecido e não escuta o que a outra pessoa está dizendo. O professor do IP, do Instituto de Psicologia da USP, o Christian Dunker, ele tem um livro chamado O Palhaço e o Psicanalista, onde ele fala sobre a questão da escuta, que a gente não está se ouvindo. Um palhaço, um pedagogo, né, que também é palhaço, e ele, como professor e psicólogo, psicanalista, conversando, falando sobre a questão do ouvir, né? A gente ouve, a gente escuta sem ouvir. Então, com coisas já pré-estabelecidas, com o nosso pensamento, a nossa conclusão já aqui pré-estabelecido, pronto para atacar.
não é mais um diálogo, é um ataque. Você vai ter que concordar com aquilo que eu estou dizendo e pronto, acabou. Se não concordar, eu vou chamar quem faça você concordar. Vou chamar uma autoridade maior, daí chamar aqui a polícia. E a polícia, na nossa sociedade, ela está a serviço do quê? Dessa autoridade, autoritarismo. Olha, para com essa bagunça, chega. Não é isso? A gente não tem uma polícia mediadora, a gente tem uma polícia para resolver o conflito. Ó. E resolver o conflito é um para um lado, outro para o outro, e chega, acabou. Né? Então, a gente está precisando ouvir mais, ter esse espaço de escuta para conseguir mediar os conflitos. Eu fico pensando um pouco mais profundo assim nos meus pensamentos, e eu chego na família, não adianta. Eu vejo esse menino, essa situação, essa escola, esse segurança, esse policial, tá? Mas para chegar nessa imagem que chegou, nesse conflito que chegou, né, o que permitiu tudo isso? Esse menino, que orientação ele recebeu no decorrer desses 17 anos dele? Eu tenho sempre discutido nas faculdades que eu leciono a questão da autoridade. Né? Uma autoridade saudável, uma autoridade necessária que nós não podemos perder, nem enquanto pais, nem enquanto educadores, nem enquanto um policial, nem enquanto uma pessoa religiosa, um padre, um pastor. E eu vejo a falha nisso. Uma criança que não tem respeito por nenhum desses que eu citei e outras autoridades, né, a criança que não respeita dentro de casa o pai e a mãe, será que ela vai respeitar outros? Né? Eu não preciso que o meu filho fale para mim todo dia eu te amo, nem eu preciso falar para o meu filho todo dia que eu amo ele. Eu preciso que meu filho me respeite e me valorize, porque o amor só vai vir depois que ele adquiriu respeito e valor. Né? Se a criança não tem respeito e valor, ela não vai me amar. Então, eu preciso que meu filho me respeite e me valorize. Eu vejo aí uma acomodação por parte nossa mesmo, pela vida, pela correria. Agora o celular é a babá eletrônica, então o celular ajuda a ficar com meu filho. E eu me acomodo para certas coisas que a natureza criou e que nada vai substituir, que é a relação humana, o contato, a educação, o diálogo, a conversa. Eu preciso parar, eu preciso olhar, eu preciso conversar com meu filho, eu preciso instruir o meu filho, para quando ele tiver 17, 18 anos, ele não seja vergonha de outro e vergonha para mim. Né? Eu estou indo para uma outra linha, né? Cada uma de nós aqui vai falando dentro de uma linha sobre esse assunto que você trouxe. Esse profissional educador, esse pedagogo, essa diretora de escola é uma pedagoga. Também eu tenho visto assim muita falta de desequilíbrio. Está faltando equilíbrio. Né? O problema chega, tem uma mãe querendo falar com você, o diretor já vai nervoso, a vice vai atrás, o coordenador pedagógico não quer atender, e já fica aquele clima. Né? A gente precisa ter assim, um equilíbrio emocional, uma inteligência emocional, para receber essa criança, como foi que a Andréa colocou, né? Esse adolescente veio, como que ele foi recebido? Né? Toma lá, dá cá, né? Uma coisa gera outra, ação e reação. Então, também, por lado dos profissionais, precisa ter um bom senso, precisa ter uma inteligência emocional. Uma das minhas especializações, eu escrevi sobre a má formação do docente. Hoje, o pedagogo, ele não dá conta de ser pedagogo só com o diploma de pedagogia. Não dá conta. O pedagogo tem que estudar o resto da vida, Nilson. Nós, pedagogos, eu vejo isso, eu sinto essa necessidade. A gente não pode parar de estudar. Uma hora é a psicologia cognitiva. Os problemas vai surgir, que é o que estamos discutindo aqui, essa geração nova, né? Exatamente. O celular traz questões novas, a tecnologia traz questões novas,
a medicina traz questões novas, surgem doenças novas, surgem como tratar, que nem o corona agora. Aquelas pessoas que têm lá 600 pessoas no navio, contaminadas, né? Como é que está o psique dessas pessoas? Nossa, Como é que estão? imagina. Quer dizer, se eu chegar lá de frente querendo falar alguma coisa, será que também não vai ter uma reação negativa? Né? Tem alguém tratando do emocional dessas pessoas? As pessoas que estão lá, que acham que já estão E contaminadas. as famílias não dessas estão. pessoas, o que estão pensando? Elas estão sendo mal vistas por outros, porque a família está lá? Então, assim, é tudo... E é um detalhe, primeiro mundo, o E Japão... acolhida, né, no Exatamente. caso, Então, porque assim, não tem o que essa discutir. situação que aconteceu aqui dessa criança, ou qualquer situação que acontece, a gente tem que ter um equilíbrio, uma inteligência emocional. E isso a gente também precisa buscar em informações, em estudo, em pesquisa, procurar boas instituições, ler. O profissional não está dando conta, o psicólogo hoje, ele não dá conta de ser só psicólogo, fazer a psicologia e parar. Ele tem que fazer psicologia. A Andréia estuda até hoje. A Andréia não para de estudar, pelo que eu vejo da Andréia e Todas acompanho. nós, Né? A Regina Márcia não para de estudar o tempo inteiro, a gente não dá conta. A gente até quer parar um pouco, descansar, mas não dá. Não dá, porque a mente está evoluindo muito, o sistema está evoluindo muito. Então, esse jovem, né, aonde foi a falha? Esse educador, aonde foi a falha? E esse policial, aonde foi a falha? A falha. Formação. Eu acredito bastante aí, uma boa formação, formação de base. A segurança precisa buscar mais formação e treinamento. Nós não temos os melhores policiais do mundo, nós não temos os melhores professores, mas nós podemos fazer com que fique melhor. Nós podemos estudar, procurar, buscar. As famílias precisam voltar o olhar para a educação. Tá certo. É o que o Wando disse, né, Wando? Porque o que eu vejo assim, pega os filhos, enfia na escola. Isso. Reunião de pais e mestres. O pai não aparece. Quando vem, ficava no celular. Eu fui na reunião da minha filha, ela estuda lá em Barueri. Eu acabei me desentendendo com o pai, o professor falando, e o cara contestando. Aí ele fala assim, professor, por causa do senhor, eu tenho que, toda vez que ele faz alguma coisa de bom, eu tenho que dar R$50 para ele, para o filho. Eu tenho que dar 50 pessoas. Então, eu falei para É ele, uma você bela tá forma de Olha educar. a eu falei para ele, você está criando um Totalmente monstro. errado. Porque o que tem muita liberdade, e se você for apertar a liberdade dessa molecada, eles vão dizer que é ditadura. Então, é aquilo que você falou, que a André falou, que a Márcia falou, é tudo um contexto. Tem que parar, repensar e recomeçar tudo de novo. Porque a evolução ela é tão grande, o que é questão de 5 minutos atrás, já não é aqui. Eu não sei se eu sou de um outro planeta, se eu sou lemuriano, se eu vivo entre as dimensões do tempo. Eu acho que chegamos onde tinha que chegar. Para tudo, né? E vamos repensar uma nova sociedade. Porque do jeito que está, não vai. A tendência é ir para o buraco. Posso só Eu fechar posso. aqui, amarrar Tá bom. o que eu falei? A gente tem que pensar que não dá para endemonizar nenhuma das esferas, né? Nem colocar, nem culpabilizar o professor, nem a gestão, nem os policiais, nem a família, mas a gente tem que pensar que as coisas se constituem através das relações. Não é? A gente não pode isolar e tratar, porque em relação a isso aqui que a gente está colocando, né? Porque a gente vive relações. E as relações, elas vão mudando, e elas vão se construindo e se constituindo através do outro. Então, isolar não é a solução. A gente tem que trabalhar Sempre em o diálogo, cima Mas, da relação. Então, mas deixa eu te falar uma coisa para você. Eu acho Rapidinho que nós estamos chegou, encerrando. eu acho para mim que nós estamos chegando, já chegamos na beira do abismo. Tem que se repensar tudo. Concordo com você plenamente, com ela, com a Márcia. Tem que se repensar tudo. Vamos começar tudo de novo. Bar Esperança, o último sair, apaga a luz. Nós temos que repensar a nossa forma de quanto pessoa, de quanto sociedade. Está difícil. Tá certo.
Mas com essa revolução tecnológica chegando a cada dia em alta velocidade e a inteligência artificial está aí, então o que vai nos restar mesmo são as relações humanas. Nós temos que investir nas relações humanas. Nós temos que fazer o melhor Mas com o nunca- que a gente tem. Não dá para Por destruir mais que a tudo, não dá para tecnologia explodir. chegue, nunca vai se mudar o ser humano. Gente, Então, exatamente, a gente tem que valorizar as relações humanas. infelizmente, olha lá o relógio. Quando você é a próxima, a gente faz umas Passa 2 horas de rapidinho, a gente programa, nem né? percebe, né? Oh, Eu meu quero Deus. agradecer a sua presença, viu? Obrigada. Você, Andréia, Muito obrigada. você, Obrigada. Regina Márcia, a presença de vocês aqui. Mas a Regina Márcia tem um A destaque que eu gente queria mostrar aí na TV. agradece, né, Vamos lá mostrar na TV aí Nilson. uma foto que me mandaram. Dá uma olhada aí, ó. Ela fantasiada na Pérola Negra, você vai ser destaque no desfile de sábado, é isso? Essa aí foi do ano, Essa é do ano passado, de a nova não pode 2019. mostrar. E esse ano eu vou sair com um tema que é a cultura cigana. E eu vou ser destaque, sim, no carro 2. Vou sair às 22 horas, do dia 22, do carro 2. Noite de sábado. A segunda, número 2 do lado esquerdo. É o primeiro desfile de sábado, né? A Pérola? Primeiro desfile, nós vamos abrir o desfile. Pode no botar a foto Anhembi, de novo, vamos lá, tá? vamos ver ela aí. Eu estou muito Fantasia. feliz, é um momento muito emocionante, Aí, ó. que a gente vive assim momentos maravilhosos. Tá bom. É uma mágica que acontece. Certo. Mas esse ano é a cultura cigana. Tá certo. Tá. Agradecer a presença de você. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu que quero agradecer a vocês, que é um aprendizado para mim também, né? Claro. Porque eu, Uma entrevista boa demais. Pessoas maravilhosas. Não vai ter então, jeito. Muito Vocês obrigada, vão ter a que gente voltar que ao agradece. programa aqui, tá certo? Fica É um convidado prazer já para a gente enorme. agendar um A novo gente- dia para vocês virem aqui para dar continuidade Umas nesse 2 assunto, horas, não- que é muito, É muito uma honra importante. muito grande a gente Tá bom? estar aqui Tá participando certo. desse Uma honra para mim, para o programa, para a TV, tá bom? Muito obrigado. Se vocês quiserem fazer uma despedida bem rápida, por favor, cada um, fique à vontade. Ter a oportunidade, espero ter contribuído aí Muito, muito. com as reflexões, não só nossa aqui, mas das pessoas que nos assistiram, ouviram, não sei direito como que diz, né? É isso mesmo. Mas entendendo que não há um saber, existem saberes. E a gente tem que dar as mãos e ir junto nessa construção. Obrigada. Regina, Eu quero agradecer também a oportunidade de estarmos aqui, estar falando desse assunto tão importante e que os pais considerem esse momento que assistiram, que ouviram, para investir na leitura das crianças, porque somente a leitura é o recurso transformador realmente da vida. É através da leitura que a gente consegue as nossas conquistas. Muito obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer às instituições, a F3 Educacional e a INEC, que colaboraram para que eu pudesse estar aqui também. E agradecer pela provocação. Acho que a gente provocou um pouco o tema, né? Levantou pulguinhas aí para reflexão. É muito bom. Eu posso falar da minha escola? Olha lá, tá Agradecer piscando também lá. a MF estão me Heitor chamando a Villa atenção Lobos. lá. Pronto, saímos. Mas bem rapidinho, bem. Agradeço a MF Heitor Villa Lobos, a minha diretora Mariana, que me dá muito apoio e incentivo para estar aqui, trazendo esses momentos enriquecedores. E obrigado a Obrigada. vocês, caros amigos, que me prestigiam todas as sextas-feiras aqui, no início do final de semana. Um bom final de semana para vocês, um bom carnaval. Se você vai viajar, cuidado nas estradas, certo? Sexta-feira que vem estaremos de volta para a gente falar a verdade. Obrigado a todos.